Estou muito curiosa, essa mulher que tem um sorriso muito bonito, que chegou ali falando comigo. Ela é a Sandra Teschner, fundadora do Instituto Happiness e CHO, Chief Happiness Officer. Sandra, chega aqui para falar para a gente sobre felicidade. Bem-vinda! Como é que a gente aprende a ser feliz, né? Vamos sim. Gente, que responsabilidade, né? Ensinar a ser feliz. Felicidade se aprende, isso é um fato, tá? E eu diria que essa é a melhor notícia do século em que a gente vive. Porque até então, a gente sabia pela filosofia, pela religião, pelas opiniões, pelo achismo, pela intuição. Mas hoje tem ciência e que comprova a gente como ser feliz e vai além, porque a gente pode ser feliz, inclusive no trabalho. Eu não gosto dessa designação de felicidade no trabalho, porque, na verdade, é mais do que isso. Agora, gente, vamos fazer só um warm-up, ok? Rapidinho. Aqui é uma pequena apresentação de quem eu sou. Sandra Teschner, ela é dona de um currículo multifacetado, é certificada pela Universidade da Flórida, palestrante na World Happiness Foundation. Se você digitar no Google a palavra felicidade, provavelmente chegará em Sandra Teschner. Publisher na Professional, é ainda administradora, jornalista, turismóloga, graduada em Munique. Como comunicadora, fez de sua a missão de dar a voz à diversidade e inclusão. Empreendedora social, ajuda crianças e jovens multiplamente amputados a restabelecerem e ressignificarem suas vidas. Fundadora do Instituto Happiness, sempre lastreados pelo seu extenso conhecimento em ciência da felicidade. Vocês estão sentindo a boa energia daí? Nós podemos ressignificar. Felicidade é um estilo de vida, acima de tudo. Por exemplo, meu estilo de vida é feliz. Eu sou feliz o tempo inteirinho da... Constâncias da vida não determinam se você é feliz ou não, mas a forma como você lida com ela. You've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never. Não foi por acaso felicidade. Porque quando a gente tem fé em alguma coisa, a gente é mais feliz. A gente não precisa ter fé para ser feliz, mas para ser mais feliz, isso acontece quando a gente tem fé. Agora começa tudo de novo. Agora vocês já estão mais tranquilos, já sabem quem eu sou, já conseguiram entender que eu sei do que eu estou falando. Agora levanta aí um pouquinho, gente. Vocês estão assistindo 250. Pode aumentar o som. Aumenta o som, deixa o pessoal dar dá uma liberada um pouquinho, gente. Ninguém merece. Se estiquem, façam o que quiserem. Ninguém merece, ó. E a gente pode dançar bem ridículas, fazer o que quiser, não precisa fazer TikTokzinho nenhum. Solta, libera, porque a gente fica mais apto a receber, a entender que felicidade de fato se aprende e que uma parte disso tem a ver com as emoções positivas que a gente gera. Então a gente olha também para o lado, olha para a amiguinha, faz assim, aquela cara de ai, que legal que você tá aqui comigo, amiga, né? Que bom que a gente tá junta nessa, né? Porque aí a gente se conecta melhor, a gente sente uma coisa diferente dentro da gente quando a gente faz isso. Ó, olha para amiguinha, coleguinha do lado, ó.
E se puder, toca na coleguinha rapidinho. Dá aquele toquinho, gente. Gente, o abraço gera ocitocina, que é o mesmo hormônio que nós geramos durante a amamentação. Então, assim, liberem ocitocina, gente. Prometo que eu vou explicar rapidinho para vocês o que é a ciência da felicidade. Mas com vocês conectados é uma outra parada. Fechou? Agora a gente aplaude bem alto e grita assim: felicidade! Felicidade! Uau! Agora a gente pode conversar. Upa! Gente, felicidade é um assunto sério e por isso está nas principais revistas do mundo. É matéria em todo canto, a gente só vai começar a perceber. Sabe a tal da experiência cognitiva? Estava sempre lá, a gente ouve, mas a gente só começa a perceber quando isso fez sentido para a gente. Então, de repente, vocês vão ver em todos os lugares que ciência da felicidade existe, é assunto sério, inclusive no trabalho. Isso aqui a gente já assistiu, não precisa de novo. Números. Ambiente de trabalho positivo, tem 31% mais de produtividade, 65% mais energia. Temos 125% menos burnout. Infelizes, 48% mais propensos a relatar estresse diário. Nós somos 200% mais criativos, logo somos resolvedores de problemas. É o que criativos são. Somos inovadores, ideias diferentes para problemas antigos, por exemplo. Nos relacionamos melhor e, óbvio, inclusive vivemos mais. Dá para entender, se somos mais produtivos, faz bem para as organizações terem as chamadas pessoas felizes. Agora, atentos, felicidade e alegria não são a mesma coisa. Geralmente, em todo lugar que eu vou, a primeira coisa que me perguntam é: de onde você é? Alguém tem dúvida onde eu nasci? Você só tem uma chance de dizer qual é o lugar que eu nasci. Qual? Opa! Né? Bahia. Fui embora da Bahia com 18 anos, morei na Alemanha até os 30 e desde então vivo em São Paulo. Mas a gente tira o baiano da Bahia, não tira? Você sabe, tira o baiano da Bahia, mas não tira a Bahia do baiano. Então, o sotaque permanece aqui. É nesse momento que as pessoas dizem para mim: Sandra, mas para você é fácil, todo baiano é feliz. Errado. Baianos são normalmente alegres. Alegria e felicidade não é a mesma coisa. Você pode ser extremamente alegre e não ser uma pessoa feliz. Por quê? Você tem aqueles picos, dança, samba, corre atrás do trio elétrico, está tudo ótimo. E você volta e cai tudo de novo. E a gente precisa entender como é que isso tudo se forma. Então, sim, ciência da felicidade diz o seguinte: parte desse jogo, sim, tem uma herança genética envolvida. 40%, porém, e essa é a boa notícia, é uma habilidade. Felicidade é uma habilidade. Logo, se é uma habilidade, é o quê? Treinável. A gente treina para ser feliz. A verdade é essa, treina. Sabe por quê? Porque essa parte do que a gente traz, essa herança genética que a gente traz, é igual àquela amiga que come e não engorda. Todo mundo tem uma. E nesse momento todo mundo lembrou dessa amiga agora, né? A gente, inclusive, às vezes odeia ela por isso. Ela come aquele prato e não engorda 1 grama. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa bem conhecida que tem essa história, a Tayla Ayala. Tenho muito carinho por ela, muito minha amiga. E a Tayla, apesar de ser sequinha, magrinha, o que a Tayla tem? Colesterol alto. Então, assim, o que a gente vê não é tudo. O fato só dela poder comer tudo gera um outro problema que muitas vezes a gente não enxerga. E com a felicidade não é diferente. Muita gente cobra da gente isso. Ai, mas com a vida que você tem, como que você não é feliz? Mas eu sou feliz. Mas eu só não sei, eu só não me sinto bem. E por que você não se sente bem? Ah, você se sente, inclusive, obrigada a se sentir bem. Mães, também sou, tá? De um filho de 33 anos que mora na Alemanha. E sempre que posso, estou lá como se ele fosse um bebê de outro dia. Sabe o que acontece na vida dos filhos? A gente tem luto pessoal repetidamente na vida deles. O bebê nasce e a gente, muitas de nós, temos o quê? O luto da barriga que não existe mais. Depois a gente tem o luto da fase que o bebê é bebê. Depois tem o luto da fase que o bebê cresce. Depois tem o luto do tempo de escola. E muitas vezes, quando ele sai então de casa, aquele momento do... Gente, mas eu devia estar feliz por isso. Ele vai morar nos Estados Unidos, ele vai morar na Alemanha, ele vai morar na Áustria, que é o meu caso. Puxa, eu deveria estar feliz comigo. Mas o primeiro momento foi uma porrada. Eu, que fui morar na Alemanha com 18 anos de idade, mas para mim foi uma porrada.
Por quê? Hoje eu sei o que aconteceu comigo. Foi o meu luto pessoal. São os lutos que a gente vive quando a gente finaliza uma situação. Pode ser para melhor. Você mudou de casa. Aquele apartamentinho pequeno que você morava, agora virou uma casona. E daí? Você sente falta disso. E quanto mais cedo a gente aprende a aceitar o que a gente sente, mais rápido a gente sai desse lugar. É um fato. Então, a ciência da felicidade mostra para a gente que existe uma equalização para ser feita. E essa equalização tem a ver com esse estilo de vida. O que é felicidade? Um estilo de vida duradouro. Um estilo de vida positivo, duradouro. Um bem-estar duradouro. Você é feliz todos os dias, todos eles. Inclusive, por isso, em alguns dias eu estou triste, chateada, zangada. Gente feliz fica triste, só não fica nesse lugar. Essa é a diferença. A gente tem que aprender a não se demorar nele. Quanto mais rápido você aceita alguma coisa, mais rápido você é também a não se demorar nesse lugar. Porque você sabe pelo que você está passando. É utilizar a inteligência do seu cérebro cognitivo para te dizer, amiga, agora deu. Procure a ajuda certa e entenda o que você pode fazer no seu dia a dia para a gente se sentir melhor. E tudo isso é útil nas organizações, como na vida. Por isso essa história de felicidade no trabalho só são técnicas que a gente usa para usar de maneira coletiva numa organização, numa corporação. Mas, assim, continua sendo feita por pessoas que são mães, pais, amigos, irmãos. Eles continuam sendo pessoas sentindo, produzindo para quem? Para outras pessoas também. E aí, a gente tem a certeza de que, se eu tenho indicativos de pessoas mais ou menos felizes, de onde surge essa história rápida e objetiva, porque o nosso tempo é curto? De onde surge essa história? Durante muito tempo falou-se de saúde mental. Quando se fala de saúde mental, você pergunta, Sandra, você entende tudo de burnout, depressão? Nada. Eu entendo de otimismo, alegria de viver, esperança, uma beleza. Porque existe o lado contrário da experiência humana. Então, hoje, quando a gente estuda saúde mental, a gente estuda também como potencializar a minha sensação de bem-estar. Porque quando a porrada vem, o mundo não deixa de bater, mas você deixa de apanhar. Essa é a diferença. Se a sua musculatura emocional é bem treinada, o mundo continua batendo. Vocês viram que eu tenho um projeto social, enfim, eu transformei, já achei há muito tempo a tal da causa, propósito, nem falo mais a tal da causa. Então, eu cuido de algumas crianças e jovens que têm múltiplas amputações. Inclusive, nesse palco mesmo, esse ano, fizemos um super evento de felicidade e eu trouxe algumas delas aqui. Se existe algo que as minhas afilhadas dizem com a naturalidade mais verdadeira e genuína que possa existir. Vocês ainda sofrem preconceito, por exemplo? Eu não tenho ninguém que só perdeu uma perna, tá? Para mim, começa a partir de 2 pernas, 2 braços, todos os membros perdidos e por aí vai. Vocês ainda sofrem preconceito? Não. Só vivencio. Essa é a diferença. A gente não deixa de vivenciar. Vivenciar, a gente vai continuar vivenciando, seja preconceito ou o que quer que seja. Mas a diferença é se você sofre por isso ou não. E para não sofrer por isso, você precisa de conhecimento. Você precisa saber o que está acontecendo, é libertador. Porque você olha para a cara da pessoa e fala, fofa, estou entendendo tudo. Dá até vontade de apertar a pessoa e dizer, só está agindo com aquilo que ela conhece. Uma parte do cérebro, que antigamente, inclusive, quando ele poderia se chamar todo mundo do jeito que tivesse, chamava-se cérebro sobrevivente. Agora não pode mais, tá? É o primeiro. Saiu de sobrevivência para o primeiro cérebro. Que, na verdade, é o mesmo dos répteis. O cérebro reptiliano, você bem sabe disso. Ou seja, quando a pessoa dá aquele ataque de loucura, ela está tendo o quê? Um momento lagarto. É uma lagartinha. E, às vezes, a lagartinha somos nós também. E se você identifica, você até pode dizer, fofa, com um brinquinho lindo, uma lagarta. Naquele momento. Ela não é uma lagarta sempre, mas ela está se comportando naquele momento como um réptil também se comportaria. E você está se importando com isso? E você está se deixando sofrer por causa disso? Sério? Vivenciar? Você não tem jeito, porque depende da lagarta. Agora, sofrer por isso, aí depende de você. Então, a gente tem felicidade e produtividade, o líder positivo, mas vamos chegar no que interessa para a gente, redefinindo o sucesso. Exemplos para vocês, felicidade nas organizações, o peso da felicidade no trabalho, só para mostrar o quanto isso é importante. E aqui a gente chega nos 5 pilares. A equalização desses 5 pilares é o que vai importar para vocês. Bem-estar emocional. Bem-estar emocional
tem a ver com a gente produzir mais daquilo que faz bem para a gente e reduzir os fatores estressores. Pensa num espaço que tem sempre alguma coisa drenando. Às vezes, nós seremos drenadas. Não tem jeito. Você perde uma pessoa, acontece alguma coisa difícil, você troca de emprego, acontece qualquer situação. É para sentir, sim, senhoras, nós não somos positivos tóxicos. Nós somos mulheres, mães, pessoas que vivem o que tem que viver. E por isso mesmo a gente sai mais rápido desse mesmo lugar. Então a gente vivencia as nossas dores e a gente provoca mais do que faz a gente verdadeiramente feliz. O bem-estar físico, óbvio, sono, o básico que a gente já sabe. Sono, alimentação, não tem para onde correr, gente. E tem que ser para a felicidade. Tem que ser todos os dias, nem que seja só 20 minutos ao dia. Encontrar sentido, porque, sabe a felicidade? Alguma coisa tem que ser maior do que nós, gente. Alguma coisa tem que sobreviver a gente. Tem que ir além. E cada um encontra o sentido dentro daquilo que faz sentido para você. Realização. E aí tem técnica para isso também. A gente aprende a como se realizar. Existe um teste chamado Força de Caráter e Assinatura, que eu até tentei colocar hoje aqui para vocês, mas ia demandar muito tempo. E eu não consegui. Onde a gente descobre verdadeiramente quem nós somos do ponto de vista do nosso caráter. E a partir daí a gente sabe por quem assina antes que a gente. E a partir disso a gente consegue se realizar e se engajar mais em qualquer ação que a gente faça. E, obviamente, os relacionamentos qualitativos. Gente, agora a gente precisa optar, tá? Ou a gente treina as emoções, ou a gente faz o momento coragem. Para os dois não há tempo. Eu não quero comprometer o tempo como um todo. Então, a gente tem que decidir se a gente quer treinar as emoções ou se a gente vai... Não, vamos fazer as duas coisas, rápido, ok? Rápidos. Meninas... Pulinho, tem que dar um pulinho. Pula assim. Tem que ser pulinho. Tipo o Carnaval da Bahia, sabe? Pulinho, ó. Pulinho. Aumenta, que aí o pulo aumenta também. Teste. Pula com vontade. Todo mundo pulando de vez. Oh, delícia. Agora digam, vida péssima, sou infeliz, meu marido é um saco, meus filhos não me respeitam. Não dá, gente. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente treina a nossa musculatura emocional. Tudo aquilo que é muito pequeno, que é muito raso, fica assim, meu Deus, não sei nem falar isso. Não sei como é que isso fala agora. Então, isso aqui é só uma dinâmica para a gente sentir. A gente consegue falar agora, ai, não sei, não gostei da blusa daquela dali. Gente feliz não enche o saco de ninguém. Sentem porque a gente vai chegar no final, porque eu preciso que vocês façam a pose de coragem também. Pronto. Não, agora, já entendi onde é que a gente está. Pronto. Vocês estão percebendo quanta emoção está aqui junto, tá? Dizem que baiano é lento, né? Vocês já viram aqui a rapidez da baiana, né? Olha só. As pesquisas mostram que depende da gente. E já que depende da gente, a gente precisa entender o seguinte. Você sabe o tempo que a gente precisa para mudar um estado para outro, tipo, quero te matar, para... nem foi ela que fez nada para mim, 90 segundos. 90. Mandar tomar, sei lá o quê, 90 segundos. Então, muitas vezes eu digo, é o tempo de um pipi. A gente vai rapidinho, faz um pipi. São 90 segundos. O tempo de um TikTok, o tempo de um Reels, máximo. 90 segundos. O cérebro não tem a habilidade de, ao mesmo tempo, te odiar e te amar. Quando a gente diz, te amo, te odeio, é tudo mentira. A gente ama, depois odeia. A gente ama, depois odeia. Mas, ao mesmo tempo, não. Então, muitas vezes, é só passar de um momento para outro com essa consciência. Gente, deixa eu olhar no relógio. 90 segundos, ok? Em 90 segundos, a gente consegue fazer tanta coisa. E essa experiência aqui, por exemplo, é uma experiência que eu gosto muito de fazer, porque ela funciona. Quando você precisa de dose extra de coragem, e em algum momento todos nós precisamos de dose extra de coragem, você escolhe aquela música para chamar de sua. Aqui é a música que eu chamo de minha, ok? Aquela música que, de preferência, ela evolui. Sabe, a gente está ouvindo e o negócio vai aumentando e vai evoluindo junto, e a gente vai sentindo junto. É isso daqui. Então, a gente vai fazer esse experiencial.
para finalizar com esta minha música, e eu vou dizendo a vocês, guiando, durante um pouco mais de 90 segundos, o que vocês vão fazendo. E depois, quando eu disser agora, som, casa e tudo mais, tem que olhar para mim no finalzinho, porque eu vou dizer agora, e a gente aumenta esse negócio, e aí pá, explode tudo de uma vez, ok? Então, vocês vão pensar em qual a pose de super-herói. Gente, ser feliz é muito simples, só não é fácil. Simples e fácil não são a mesma coisa. Porque tudo que você pode fazer é muito simples. Aliás, a felicidade está nas pequenas coisas. Se você olhar aquele gráfico ali com 5 pilares, não é nada de outro mundo. Difícil é porque você precisa fazer todos os dias. Difícil é porque isso tem que ser um estilo de vida. Difícil é porque você tem que olhar o seu trabalho a partir daí, o que quer que você faça, por um prisma que você não está acostumada, que é um prisma de ver isso de uma forma mais positiva. E utópica, de jeito nenhum, utilizando os recursos que você tem já na sua mente e os recursos que você tem de conhecimento do que funciona e do que não funciona, para causar, para trazer um tempo melhor, uma vida melhor e, principalmente, mais em paz com a gente mesma. Ok? Então, vamos fazer agora o treino. Deixa eu ver se vai. Não? Calma, gente, calma. Deixa eu ver, mais um, aqui. Você libera a música, gente? Não, aqui tem música, nesse tem música. Aquela que tinha começado a tocar. Já podem ir fechando, é no anterior, tá? Uhum. Já podem ir fechando os olhos. Se fizer sentido para vocês, pode dar a mão à coleguinha. Se preferirem que não, se abracem. Esse abraço você precisa resolver, você precisa estar próximo de alguém e pode ser próxima de você mesma. Às vezes é até bom se abraçar, porque a gente se acostuma a isso. Às vezes a gente está num lugar que a gente não dá para sair abraçando todo mundo tantas vezes. Então, é muito bom a gente treinar o autoabraço. Porque o autoabraço também provoca a ocitocina, o hormônio da amamentação. Foi muito tempo a minha amamentação. Vocês percebem pela forma como eu estou mostrando como essa amamentação para mim funcionou. Ok? Podemos, meninos? Não, é no anterior. É no anterior. Uhum. Nesse, está aqui, ó. Nesse tem no anterior tem a música. Isso, perfeito. Fechem os olhos agora e agora se deixem guiar. Tantos momentos de nossas vidas nós gastamos literalmente pensando no que os outros vão pensar, no que poderia ter sido, se você tem até o direito de sentir o que você está sentindo. Ora, importar, a escolha de com quem você se importa, tem uma porta na frente. Porque você escancara essa porta para qualquer um. Tem de fazer sentido para quem você abre a porta do seu coração e deixa entrar. Quantas vezes dói e a gente transforma essa dor em sofrimento sozinha, mas coragem é sobre colocar o nosso coração para agir. Coragem não é ser destemida e tirar todos os medos da frente. É a partir deles criar algo novo, algo que faça com que você, em primeiro lugar, se sinta bem. Porque a felicidade começa com o auto-amor. O primeiro amor é o auto-amor. E é a partir dele que a gente constrói relações positivas, que a gente se encoraja para viver. E essa vida, ela ganha uma nova oportunidade quando você define. E é por isso que você agora vai fazer a sua pose
corajosa. Aumenta o som, que é uma delícia. A pose de vocês. Foram só 90 segundos. Quanta coisa a gente sentiu em 90 segundos. Gente, eu tenho um livro chamado Felicidade se Aprende. Vocês encontram na Amazon. Minhas redes sociais são super disponíveis, abertas, e adoro todos vocês. Eu ensino felicidade num curso chamado Formação de Felicitadores, porque não adianta só a gente ser mais feliz. A gente tem que aprender a fazer com que os outros também sejam. Deixar de ser só termômetro das situações para ser termostato e mudar os ambientes. Muito obrigada, com muito amor.